Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui a antevisão do jogo da sexta jornada da Champions League, desta primeira fase, um jogo que de facto assume uma grande importância para o Benfica e pode carimbar, ou quase carimbar aqui a passagem à próxima fase. Em jeito aqui de semi-balanço, podemos dizer que de facto este novo formato da Liga dos Campeões é de facto muito interessante. Permite-nos ver logo desde o início da competição jogos muito entre equipas grandes, jogos muito competitivos, surpresas, equipas que estão com dificuldades em passar à próxima fase, como o Paris Saint-Germain, equipas que estão a surpreender, como o próprio Sporting. E portanto penso que quem tomou estas decisões, quem desenhou este novo formato, está de facto de parabéns. O Benfica vai então aqui jogar contra o Bolonha. O jogo é amanhã, às 20 horas, no nosso estádio. Prevê-se aqui mais uma enchente ou mais uma lotação esgotada. Eu fiz aqui, como sempre, uma comparação do Benfica com o Bolonha. De facto, em termos teóricos, em termos de estatísticas, o Benfica está, na verdade, muito à frente do Bolonha e com mais probabilidades, de facto, de ganhar o jogo. Em termos de números e também por jogar em casa, pela experiência, de facto, o Benfica não há como dizer o contrário, é a equipa, de facto, favorita para este jogo. Mas já sabemos que muitas e muitas vezes não é a equipa favorita que ganha, e há sempre estas surpresas. Fazendo então aqui um detalhe desta análise, o Benfica na Champions League está no 15º lugar. Atenção que já houve jogos hoje, portanto, terça-feira, portanto, já há equipas que têm mais um jogo que o Benfica, têm já 6 jogos, mas o Benfica está então aqui em 15º lugar, já contando com esses jogos de hoje, correspondente a 3 vitórias e 2 derrotas, portanto dá aqui 9 pontos, 10 golos marcados e 7 sofridos. Por outro lado, o Bolonha está a passar de facto por uma grande dificuldade aqui nesta competição, que nos 5 jogos realizados só tem um empate, tem 4 derrotas, só marcou um golo e tem 7 golos sofridos. Por coincidência, tem tantos golos sofridos como o Benfica nesta competição. Passando para o campeonato, ali o segundo lugar do Benfica não está visível, mas o Benfica está em segundo lugar, correspondente a 12 jogos, 31 pontos, que advêm de 10 vitórias, um empate e uma derrota, e já sabemos que o Bruno Lage tem sido só vitórias, portanto aquele empate e aquela derrota do Benfica ainda foi com o Schmidt. Temos 31 golos marcados e 7 sofridos, e o interessante aqui, de facto, é que o Benfica tem um jogo a menos e se ganhar este jogo contra o Nacional da Madeira, vai ultrapassar o próprio Sporting. Eu penso que o Sporting tem 33 pontos e se o Benfica ganhar fica com 34 e, portanto, passa para a frente do campeonato. Quem diria aqui há algumas semanas atrás, hum, que o Benfica iria ter essa possibilidade de se isolar na frente até antes do jogo, no final do ano com o Sporting em Alvalade. O Bolonha não está a fazer um mau campeonato, não está a ser tão bom campeonato como o ano passado, que se qualificou para a Liga dos Campeões, e com muito mérito, com o Tiago Mota como treinador. Está em oitavo lugar, tem 14 jogos, 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 20 golos marcados e 18 sofridos. Aqui o que eu posso dizer é uma equipa difícil de bater, porque de facto destes 14 jogos, estou a falar a nível do campeonato, só tem 2 derrotas. Duas derrotas. Numa análise mais geral à época, o Benfica tem 20 jogos, 16 vitórias, um empate e 3 derrotas, 53 golos marcados e 14 sofridos. O Bolonha também tem 20 jogos, mas só 6 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 25 golos marcados e 25 golos sofridos. Há de facto até aqui uma coincidência, porque é 6 vitórias, 6 derrotas, 25 golos marcados e 25 sofridos. Há aqui de facto um equilíbrio entre o ataque e a defesa, o que na maior parte das vezes não é positivo, de facto. O Benfica, 80% de vitórias, de facto, está com uma dinâmica de vitória muito grande, em especial no campeonato, e o Bolonha só 30% de vitórias. O Benfica tem 2,7 golos em média por jogo, marcados, golos marcados, e 0,7 sofridos.
O Bolonha, lá está, tem 1,3 golos de média de golos marcados e também de golos sofridos. Ou seja, em média, por cada jogo, o Bolonha marca 1,3 e sofre 1,3. Portanto, de facto, há aqui um grande equilíbrio aqui, defesa-ataque. A média etária próximo, Benfica 24, Bolonha 25, tem mais um ano em média. O Benfica tem 13 jogadores portugueses, portanto, nacionais, que conta 42% do plantel. O Bolonha tem menos, tem 10 italianos, 10 jogadores nacionais que corresponde a 30%. Jogador em destaque, portanto, eu ando aqui sempre eu acho que são vários jogadores do Benfica em destaque esta época. Turkoglu, o Di Maria, o Carreras, o Tomás Araújo. Portanto, temos de facto aqui vários jogadores que estão a atravessar e quase desde o início um excelente momento. O Aktürkoğlu, eu coloquei que o Aktürkoğlu porque foi ele que no último jogo ah, conseguiu encontrar a chave da vitória do Benfica contra o Guimarães e de facto tem aqui números impressionantes. Em 15 jogos, 10 golos e 4 assistências, está quase um gol por um gol ou uma assistência por jogo. Ou seja, em todos os jogos é como se ele tivesse uma participação direta num golo. Por outro lado, o jogador em destaque do Bolonha, o Orsolini, é um italiano que joga ali a extremo. Eu penso que ele estará lesionado e não vai jogar, mas de facto é o jogador que tem sobressaído mais esta época. Tem 18 jogos, 7 golos e uma assistência. Ele, em regra, há vários anos tem marcado sempre 8 9 10 golos, portanto já está aqui bem próximo da sua média e portanto está a fazer uma boa época. É internacional e italiano, joga então a extremo esquerdo, extremo direito, um jogador muito interessante. Jogador mais valioso do plantel, o Benfica, o António Silva, mantém-se. E depois aqui, uma coisa que eu não percebo, que é um escocês, o jogador mais valioso do Bolonha, que é o Lewis Ferguson. Está avaliado pelo Transfer Market em 24 milhões de euros. Mas depois estive a ver, não tem bons números esta época, nem nas épocas anteriores. Portanto, provavelmente é o potencial do jogador, mas que ainda não está materializado e efetivado, de facto, em bons números a nível de jogos, a nível de gols, a nível de assistências. Não, muito longe disso. O valor do plantel do Benfica 335 milhões, que dá uma média de 12,9, volta a 13 milhões por jogador. O Bolonha tem de facto mais jogadores que o Benfica e tem um plantel avaliado em 277 e ali perto dos 9 milhões. Portanto, podemos dizer que em média cada jogador do Benfica vale mais 4 milhões do que o jogador do Bolonha. Portanto, tendo em conta os números que apresentei, tendo em conta os diferentes níveis de experiência, tendo em conta também os níveis de forma atuais destas duas equipas, não há como não dizer que o Benfica é de facto o favorito. Mas já sabemos como são as equipas italianas, aquele cinismo, hum, aquelas equipas muito intensas defensivamente. Vamos ver como vai correr e também ter atenção aqui, não sei se concordam, mas eu penso que o Benfica, até desde o jogo, penso que com o Porto, a partir daí, teve uma queda, a nível exibicional. Quer contra o Mónaco, ganhámos, é verdade, o Arouca a mesma coisa, agora com o Guimarães também ganhámos, mas de uma forma mais sofrida, com vários períodos do jogo onde não conseguimos controlar o próprio jogo, antes pelo contrário, uma equipa muito passiva, hum, que teve mérito, mas também teve alguma sorte, não sofrer golos nem contra o Arouca, nem contra o Guimarães. Vamos ver se amanhã, com o espírito da Liga dos Campeões, vamos conseguir fazer uma boa exibição, até para dar mais confiança à equipa, aos jogadores e também aos próprios adeptos. Relativamente aqui ao 11 inicial, penso sinceramente que não vai haver nenhuma surpresa. Este é o 11 ideal do Bruno Lage e já há algumas semanas. Pode haver de facto mudanças pontuais, seja por lesão, por castigo, mas este é o 11 que ele idealizou desde o início. O Trubin na baliza, eu acho que tem demonstrado agora nos últimos jogos uma maior confiança e dá também aos próprios colegas uma maior confiança, mesmo a sair a jogar, a sair aos cruzamentos.
penso que é um dos jogadores que subiu de forma. Tomás Araújo e Otamendi, portanto, parece-me que o próprio Otamendi está a subir de forma, foi muito importante no último jogo e, portanto, merece, de facto, na verdade, esta titularidade. O Tomás Araújo, não vale a pena falar mais dele, porque, de facto, continua, na minha opinião, a ser um dos melhores jogadores do Benfica e, de longe, o melhor central do Benfica, porque é um jogador, de facto, muito completo, a defender, que é a principal função dele, mas também já é um jogador importante para o início dos ataques do Benfica. Quer em passe, quer mesmo em transporte de bola. Bá na direita e Carreiras na esquerda. Penso que também estão em boa forma os dois jogadores. O Carreras, se calhar, mais regular. O Bá sempre aquele problema de muitas vezes de estar, parece está ele no limite físico. Vamos ver. O Florentino não teve de facto um bom jogo contra o Guimarães. Perdas de bola muito graves do Florentino. Até senti que a bola parece que estava-lhe ali a queimar um bocadinho. Melhorou com a saída do Barreiro, mas não sei se será suficiente para ele voltar ao nível que já teve esta época, também a nível de ataque. A Arsenal também falhou muitos passos, importante na pressão, importante nas compensações com o Di Maria, com o Bá, mas de facto é um jogador que eu diria que está com algumas dificuldades no próprio definição do passe. Ele que é tão bom nesse apartado. O Kokushu também parece que já teve melhor, mas agora com o descanso que ele teve por causa de estar castigado contra o Guimarães, talvez venha agora com uma forma com mais força e com uma maior capacidade para fazer a diferença como ele sabe. Di Maria e Aktürkoğlu também não tiveram, apesar do Aktürkoğlu ter marcado o golo, também ter sido um jogador importante numa outra oportunidade que quase marcou. Estou a falar no jogo contra o Guimarães e também numa assistência que ele fez para o Pavlidis, que o Pavlidis depois marcou por cima da barra. Ou seja, os principais lances de ataque do Benfica, se formos a ver contra o Guimarães, foram de facto, tiveram a intervenção deste Aktürkoğlu, mas parece-me também não está na sua melhor forma. O Di Maria também tem estado, de facto, muito bem, mas no último jogo também não correu bem. E o Pavlidis continua com o problema da finalização, mas dá outras coisas, como a assistência que fez para o gol do Aktürkoğlu, a capacidade que tem também de pressão e mesmo a nível das desmarcações que ele faz. Não me parece então que haja aqui, que vá haver aqui alguma surpresa. Se houvesse, eu diria que seria, ah, se calhar o Florentino não está em tanta forma, substituí-lo pelo Leandro Barreiro, mas não me parece, e dar aqui uma oportunidade também ao Artur Cabral, mas isso também seria um bocadinho tirar aqui a confiança ao próprio Pavlidis. Vamos ver como é que vai correr. Estou muito esperançado, principalmente num bom resultado, que é o mais importante, que é de facto um jogo muito importante. Depois vamos ter jogos muito difíceis para a Liga dos Campeões e podíamos já aqui carimbar aqui, ou quase carimbar a passagem à próxima fase. Vamos ver como é que vai correr. Hum, Também saber que ter muita paciência, porque o Bolonha vai fazer de facto a vida ali complicada ao Benfica e todas as equipas da Liga dos Campeões já sabemos que o são. Ainda agora o Sporting perdeu penso, contra o Bruges e o Sporting parecia tão bem lançado, peço desculpa, para passar à próxima fase agora começa a ter de facto alguns problemas. Vamos então ver como corre. Desejar a todos também um bom resto de semana, um bom jogo amanhã. Um abraço, vamos falando e cá estarei para um próximo vídeo do Benfica. Muito importante deixarem o vosso gosto, é muito importante partilharem com os amigos, comentários, sugestões, reclamações, críticas, estejam à vontade, que eu irei de facto responder e aceitar as vossas recomendações. Então, mais uma vez, um abraço para todos e muito obrigado. Obrigado.